E eu sei que o Senhor vai mexer também aí no seu coração. Quero falar sobre maturidade espiritual. Mas entenda que em outros momentos da sua vida você vai se encaixar nessa palavra também. Dentro disso, né, vamos ler então Efésios 4, 13. Acharam? Conseguiram achar? Quem trouxe a Bíblia? Irmãos, poucos trouxeram a Bíblia, hein? Não vamos perder o hábito de ler a Bíblia, irmãos. A Bíblia é o nosso pão. E nós precisamos estar, saber remanejar bem a palavra. Então, se nós não temos o costume de trazer na igreja, né? Talvez você não tenha o costume de ler em casa. É o nosso manual. Amém? Então vamos lá, diz assim, Efésios 3, eu estou cismando que é 3, né? Efésios 4, 13. Diz assim, hoje é uma palavra de ensino, amém? Presta atenção, Efésios 4, 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser Calma aí. Desse modo, todos nós chegaremos a ser na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras. Calma aí que eu me perdi. Inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem alinhadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo crescendo se desenvolve por meio do amor. Aqui a palavra está dizendo que nós, como filhos de Deus, passamos por alguns momentos, processos, e entendemos que temos o início da nossa fé, maturidade, imaturidade, onde a gente não entende muitas coisas, vai ler a palavra e não é revelada, você precisa insistir para que a palavra se revele, não é verdade? Quantos aqui, quando chegaram na igreja, pegaram a Bíblia pela primeira vez e já logo entenderam? Poucos. Não vi ainda alguém falar isso para mim. A maioria diz assim, olha, eu leio a Bíblia e não consigo entender o que ela está dizendo. Então aí a fome, o desejo desperta, a vontade de querer descobrir os tesouros que tem aqui. E você, sabendo que é o manual, você busca saber o que aquela palavra queria dizer. E aí você consegue ver que a palavra vai ensinando. Não vá para a direita, não vá para a esquerda, siga reto no caminho, não pare, não desista. Mas do que ele está falando? E as palavras vão sendo reveladas ao nosso coração conforme nós vamos conhecendo a Cristo. E conforme a nossa fome e a sede de aprender e de viver isso. Então, aqui, ele está falando já para homens que conhecem a palavra. E ele diz assim, que não devemos ser como crianças na fé. Se ele está dizendo assim, que eu não devo ser
criança na fé. É porque eu já sou de uma estatura maior do que criança. Hoje, nós vemos no natural, no nosso dia a dia, crianças muito maduras. Você olha para a criança nem faz arte. Algumas exceções. Tem os pentecostais, eu sei. Mas tem algumas crianças ali para o 10, 12 em diante, elas são assim, imóveis. Elas não têm reação. Crianças que não tiveram uma infância. Hoje em dia nós convivemos com duas gerações. Uma geração, que é a nossa, que brincou muito na rua, que viveu muita, coisa na infância. E essa geração agora que não tem nada de rua, de brinquedo lá fora, e que é uma infância dentro de casa, presa. E nós vimos, dentro desse ponto de vista, nós, crianças que fomos criadas assim, muitos adolescentes, muitos homens imaturos, mulheres imaturas, que ainda querem ser criança. E vimos muitos jovens, adolescentes, que querem tomar decisões de adultos. Tanto é que quando você vai pedir para um adolescente, da nossa geração, da minha, que não sabe mexer lá no Instagram ou em algum aplicativo, e aí ele se acha melhor que você. Se acha maduro demais, porque ele sabe mais que você nessa área. Então aqui, Paulo estava encontrando uma dificuldade, porque as pessoas não estavam crescendo na fé. Eu lembro de uma família que tinha 5 irmãos. O mais novo, ele foi tão mimado, que ele não quis crescer. Ele achava que tudo que ele precisava ou queria, os pais davam. Diferente dos outros. Todos eles, antes dele, se tornaram homens, tiveram, famílias e seguiram a sua vida. Mas esse, até hoje, não consegue ter família. Porque criança não tem responsabilidade. Homens e mulheres que amadurecem, elas têm responsabilidade. Nós sabemos que o crescimento não tem como parar, nós temos que crescer. E se parar de crescer, o que acontece? Tem algum problema, não é verdade? Alguma coisa aconteceu. Vamos para o médico. Então aqui ele estava falando, ei, por favor, vocês precisam crescer, vocês precisam entender a palavra, vocês precisam saber o que é preciso fazer, o que tem que ser feito, vocês precisam. Mas por quê? Por que ele estava tão interessado que os homens e as mulheres crescessem na palavra? Porque uma criança é muito fácil de ser iludida. Uma criança, você dá um presente, ela já abre um sorriso. É muito fácil de ser enganada. E aqui a palavra diz isso, Então, lá no 14, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento e de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam a outros para caminhos errados. Presta atenção, irmãos, com quem você está andando e quais os conselhos que elas estão te falando. Presta atenção se você está seguindo um caminho de maturidade conforme a sua idade espiritual. E eu vou mais longe. Hoje em dia as famílias, as casas não sabem mais quem são dentro dos lares. Pais não têm maturidade para educar os seus filhos. Filhos querem mandar nos seus pais.
Homens não têm autoridade de esposo, sacerdote. Mulher quer governar a casa. Onde nós estamos no caminho certo? Se nós seguirmos as nossas vontades, se eu seguir a minha vontade, você acha que eu vou me tornar o quê? Escravo. Escravo de mim mesma. Porque eu só vou fazer a minha vontade. Vai ser bom no início, mas depois eu não consigo mais sair dela. Porque eu fui iludida, achando que eu era madura para fazer o que eu queria. Gente, eu tenho lá em casa um adolescente. Cadê ele, né? Ele tá lá atrás. É pré-adolescente, né? Calma aí, tem 14. E ele estuda. Ele estuda. Então, assim, um pré-adolescente, ele sabe que ele tem compromisso na escola. Tem compromisso de estudar, tirar boas notas e tudo mais. E algumas coisas em casa, né? Mas às vezes ele vem e diz assim: ô mãe, quando sabe, né? Ô mãe, será que hoje não podia faltar aula, né? Será, né, mãe? Criança quer fugir das responsabilidades. Mas um homem de família maduro, porque nem todos os homens de família são maduros. Um homem de família maduro, ele não pergunta para a esposa: será que eu posso ficar amanhã em casa? Não. Às vezes até dá vontade, né, irmãos? Vamos falar a verdade. Mas ele sabe que ele não pode, porque ele é um homem de compromisso. A mulher sabe que não pode, porque ela é uma mulher de compromisso. Ela sabe a idade que ela tem. E muitas mulheres se comportam como filhas, mas já são mães. São mães, e elas querem ser o tempo todo filhas mimadas, cheias de presentes. Irmãos, parece que é culto de mulher, né? Mas o Senhor está te pegando por dentro. O Senhor está te pegando por dentro, porque quando você tiver uma atitude imatura, você vai lembrar dessa pregação. Chega, irmãos, de nós tropeçarmos em coisas pequenas. Chega de nós olhar para nós e nós querer herança. Porque a herança, nós aprendemos lá também, a herança é dada para o filho quando o pai morre. Mas nós entendemos lá que o pai não precisa morrer para você desfrutar do que o pai tem. Só que se o pai morrer quando você for ainda criança, você não usufrui dela. Porque você não sabe o que fazer com a herança. Sabe o que você vai fazer? Comprar um monte de bala. Criança vai pegar o dinheiro e vai para um parque se divertir. Agora, quando ela tiver a maior idade, aí sim ela pode ir lá e usufruir. E assim é com o nosso Deus. Assim é também no caminho com Cristo. Quando você é menino na fé, Deus, Ele não vai liberar para você a herança. Você precisa entender que a maturidade precisa estar dentro de você para que você possa usufruir do propósito, das promessas e da herança do Senhor. Você quer receber herança? Eu quero. Você quer usufruir das bênçãos? Eu quero. Nós não estamos aqui, irmãos, congregando e vindo de atrás de presentes. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Ensinaram para nós ir para a igreja, para que Deus nos abençoe e nos dê uma casa. Ele vai dar a casa para você, mas não venha por causa de presentes. Essa casa aqui é diferente.
você vai aprender coisas que você nunca ouviu. Fomos ensinados a ir para a igreja buscar presentes. Mas o Senhor está nos ensinando que Ele quer nos dar herança. Herança é muito melhor do que um presente. Eu estava conversando com uma irmã, ela recebeu uma bênção, né? A maioria acho que já sabe. E aí nós estávamos orando há alguns dias já, porque ela tinha o desejo sim de ter uma casa. E nós orávamos e ela orou, olhou e tal, e nada, e era e não era. Calma o coração, Deus vai sinalizar, vai ser do jeito dele. Deixa Ele fazer do jeito dele. Que coisa! Aí então, nós estávamos lá na convenção e ela me mandou uma foto. Pastora, olha aqui a minha casa. Fechamos um negócio. Eu disse, yes, é isso. E aí ela me compartilhou como foi. Eu disse, é milagre, deixa Deus fazer, do jeito dele. E nós estávamos aqui, e aí ela veio aqui à frente, a gente tem um momento aqui, né? E eu orando com ela, eu disse assim, quer saber, irmã? Essa casa aqui que você ganhou aqui na terra, tem uma lá no céu. E mesmo que você não ganhasse essa aqui na terra, tem uma lá no céu. E você não pode abrir mão disso. Porque às vezes, porque Deus não dá o que a gente quer, a gente desiste das coisas eternas. Nós desistimos do que é herança, do que o Senhor prometeu para nós. Ei, você é filho. Qual o tempo de maturidade é a sua? Aqui no versículo 15. Vamos ver. Acho que é o 15. Diz assim, ó. Ei, pelo contrário, não seja mais menino. Pelo contrário, falando a verdade, fale a verdade. Menino mente. Menino engana. Menino quer passar na frente do outro. Menino quer puxar o tapete. Menino quer o presente. Às vezes, eu estou aqui com a caneca, né? E alguém quer a minha caneca. Já teve gente que queria, mas eu não estou falando desse jeito. Tem gente que quer o que você tem. Agora você precisa definir quem você é, como você vai reagir. E você precisa saber quem que quer a sua caneca. É uma criança. Pare de olhar para isso. Pare de ficar dando atenção. Para de dar atenção para essas coisas pequenas. Você precisa lutar as guerras de homens e de mulheres, de soldados de Cristo. Estamos guerreando com crianças? Não! Não, Deus não chamou um exército de criança. O Senhor não chamou esse lugar ou as igrejas, os lugares que o Senhor abriu, creche. Não foi isso que o Senhor falou para Moisés, para outros homens. Ele não disse para nós, vamos abrir uma creche, casa de Deus. Vamos abrir uma creche, assembleia. Vamos abrir uma creche, outras e outras igrejas. Não. Vamos abrir um lugar para adorar o Rei dos Reis. Vamos abrir um lugar com que pessoas com entendimento se acheguem e aprendam e entendam o que é o reino. Nós não estamos aqui para conquistar coisas. O Senhor já conquistou para nós na cruz tudo que nós precisávamos. Tudo. Você precisa só amadurecer. Porque se você não amadurecer, irmãos, você vai ficar de tempo em tempo aqui. E quando Jesus voltar, se você não alcançar a medida de Cristo, você vai ficar. Porque você não quis a herança, você quis presentes. E presentes, o inimigo tem tantos para te dar. Tem tantos. Deus também te dá presentes. Mas entenda o que você quer. E entenda com quem você está lutando. E entenda que o Senhor quer fazer na sua vida.
E Ele confia em você. E Ele está esperando a sua medida exata para você alcançar. Aleluia. Deixa eu ver aqui, Jesus. Irmãos, nós vimos. Tem tanta coisa para falar. Meu Deus. Nós vimos que hoje as crianças são diagnosticadas com tantas coisas, não é verdade? Autismo, né? Aquele TDAH, intolerância à lactose e várias aí que eu não lembro agora, que antes não tinha. Quando eu tinha a minha primeira gravidez, não tinha nada disso. Né? Nossa criança chorava e nós nem sabíamos por quê. Hoje em dia a criança dá um passo meio torto e já diz, ó, é isso. Para tudo tem um diagnóstico. Ai, o que é? Vai pesquisar. A criança não tem, ela não consegue ficar atenta, como que diz? Ela não se concentra. Ela não se concentra. Então, aí o pai tem que fazer um esforço maior para ajudar a criança a se concentrar, a achar o rumo dela. A outra não ouve a voz do comando. E aí você tem que ter uma técnica para alcançar o coração, o ouvido daquela criança. E a criança, né, tem outras. No meu caso, o Natan, quando nasceu, ele nasceu com intolerância à lactose. Eu fui entender depois. E ele não podia comer alguns nutrientes. Pessoas que comem muito e não recebem a vitamina no seu corpo. Eu acompanhei várias mães. E uma dizia assim para mim, ó, o meu filho, ele não cresce. O meu filho, eu estou desesperado, eu vou no médico, ele não aumenta de peso. Eu estou desesperada porque se o médico disse, se ele não aumentar 1 grama pelo menos, ele vai ter que intervir com alguma coisa, algum remédio, alguma situação, soro, enfim. Irmãs, precisamos estar atentos. Tem muitas pessoas assim no mundo espiritual. Não estão aqui, mas não estão entendendo. Não estão ouvindo a voz de comando que vem do céu. Estão aqui e não estão conseguindo se concentrar para receber o que o Senhor quer. Estão aqui, eu digo aqui na igreja, em outras igrejas também, eu digo aqui, ouvindo a palavra, estão na igreja ouvindo a palavra, se alimentam, mas os nutrientes passam direto. Não recebe, o corpo não recebe. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender qual é a dificuldade que você está tendo. Qual a dificuldade que você está tendo? Você foi no culto, não entendeu. Ei, Deus, me revela. Fala, incomoda Deus mesmo. Eu incomodo muito Deus. Eu sou uma pessoa insistente, irmãos. Irmãos, eu sou uma pessoa insistente. Enquanto Deus não fala, eu não paro de pedir. Nós precisamos ser insistentes com Deus. Por que eu não estou crescendo? Isso te incomoda? Ei, as mães, não foi só uma não, tá? Mães me ligavam chorando. Ei, pastor, eu vou levar hoje a minha menina no médico. E se ela não aumentou, o que eu faço? Você se preocupa com a sua saúde espiritual também assim? Passa um aniversário, passa outro aniversário e a criança usa a mesma roupa, mesma medida. Não aumenta. Mas aqui a palavra diz que nós devemos crescer dia após dia, porque assim é saudável. Dia após dia. Então se a sua criança, nesse inverno, usar essa roupa nova que você comprou, mãe, e no ano que vem não servir, celebre, porque ela está crescendo. E nós precisamos alcançar a maturidade. Precisamos alcançar a maturidade em Cristo, para que nós possamos usufruir. Porque tem lugares
que só os adultos podem entrar. Tem lugares que não é permitido para criança, não é verdade? Então, irmãos, tem situações aqui também que nós precisamos incomodar, clamar, chamar a atenção de Deus. Por que quando é uma enfermidade grave a gente se apavora? Vamos orar. Irmãs, ora por mim. Vamos orar. E aí começa a jejuar. E aí não espera o dia mau chegar. Se você já entendeu que tem alguma coisa errada na sua casa, na sua vida, comece a clamar. Deus, eu não estou entendendo. E digo mais, não tome nenhuma decisão se você não tem certeza. Irmão, você pensa que eu tenho certeza de tudo? Não tenho. 80% nós não temos. E aí você vai para onde? Para Deus. Ele vai te dar a certeza e a resposta. E aí quando Ele der a certeza e a resposta, você vai, mesmo que você não está vendo. Porque às vezes Deus fala e a gente não vê. E aí é fé, né? Porque a gente quer que Deus fale, mas quando Deus fala que é para você ir, e agora? Aí é fé. A medida de fé. Porque quando nós chegamos na igreja, é uma medida. Nós vamos caminhando a partir dos meses que vão passando, a medida vai aumentando da fé. E você vai experimentando coisas melhores em Deus. Até porque o seu estômago, quando criança, é assim. De início, o leite. E depois algo mais pastoso. E algo mais sólido. Foi o que aconteceu com o Simon esses dias aí, né? A Carla mandava lá as fotinhos. Tá só no líquido. Deus estava restaurando ele por dentro, irmãos. Então você precisa entender que você tem que ser adulto para receber o que você quer de herança. Porque às vezes nós estamos há pouco tempo e exigimos uma herança que não foi liberada para nós ainda. Não foi liberada. Ai, pastor, por que eu não recebi? O irmãozinho do lado já recebeu a casa dele. Ei, vamos orar. O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua vida? O que precisa ser mudado? O que precisa ser tratado? Saiba que o irmão mais novo, ele é cuidado. Mas quando ele cresce e se torna o irmão mais adulto, não precisa nem ser adulto, né? Mas o irmão mais velho cuida do mais novo. E aí eu te pergunto, quem é você? Aquele irmão que está sendo cuidado ainda? Ou aquele que já cuida? Ou aquele que já serve? Eu sou a mais velha, né? Eu sou a mais velha, então eu cuidei dos meus irmãos. Dos meus não, de um, né? Porque a outra nasceu depois que eu casei. Mas eu cuidei. E eu sei o que é você se preocupar se está tudo certo. Então você, nessa noite, vai ficar um ponto de interrogação. Em que fase, em que nível de fé e maturidade eu estou? Irmãos, um nível de maturidade muito real para mim é quando você, dentro da sua casa, pergunta para o seu esposo: vamos para o culto hoje? Gente do céu. Isso para mim. Eu não... O que eu falei no início? O pré-adolescente pergunta: mãe, posso ir para a escola ou posso ficar em casa? O homem maduro, ele não pergunta, ele vai. Tá chovendo, tá frio, tá calor, tá cansado, ele vai. É para você refletir. E a partir desse momento vai haver um divisor na sua vida.
E você vai entender muitas coisas que estão acontecendo na sua casa, muitas coisas que estão acontecendo no seu trabalho e muitas coisas que estão acontecendo na igreja, na sua vida espiritual, aonde você passa, na sua família, você vai entender. A partir de agora, porque os seus olhos foram abertos e a clareza chegou para a sua vida. Amém? Gostaria de pedir para você se colocar de pé. Uma das coisas que eu quero também falar para você. Nem tudo está perdido, amém? Nem tudo está perdido. Eu quero que você imagine como você estava há um ano atrás. Talvez o seu crescimento foi pouco, mas houve um crescimento. Então que você pare e analise hoje, de um ano para trás, 2, como era a sua vida. Eu acredito que o Senhor, Ele deu um crescimento, sim. E se você está fora das medidas, o Senhor hoje vai te dar aquela injeção. Amém?